Sejam bem-vindos a mais um IELCast, é do Piauí. Para o mundo! Que o som de onde que tanta suadeira é essa, rapaz? Eu tô transpirando, foi uma medicação que eu consegui lá nos Estados Unidos. É o metabolismo acelerado, né, que você diz. Para mais uma temporada, meu irmão. Exatamente, Eldson, a quarta temporada que está se encerrando. Ei, que já vamos para a quinta temporada com novidades extraordinárias. Extraordinárias aqui na Estação I, Estúdios Criativos, o maior ecossistema digital do Brasil. Não, eu quero saber se você vai estar no projeto digital nosso. Bom, eu estava agora há pouco em uma reunião e acredito que Assinou sim, o né? contrato? Assinei o contrato. Assinou o contrato? Contrato assinado, hein? Então você vai estar no novo projeto a partir do dia 13 de janeiro. Que maravilha. Promete. No pingo do meio-dia? No pingo do meio-dia. Bom, eu quero te convidar para se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o like. É muito importante para que o YouTube, que é a nossa plataforma de vídeos, e, obviamente, as nossas multiplataformas como Quai, TikTok, Instagram, Facebook, Shorts do YouTube, Reels, para você receber o nosso conteúdo, que é muito importante, né, Kilson? Exatamente. Conteúdo de primeira qualidade. Quero saber se você vai apresentar de bonezinho para trás. Pô, vai ter a hora, né? Vai, né? A gente vai chegar nesse patamar. Vai, né? vai. Camisinha colorida também, não? Exatamente. Tá certo. É um jovem, né? Um cara de 20 anos. Menos. Menos? Menos um Mas pouco. você tá muito elegante, cara. Heron. Alô, papai Rodinelli. Um abraço, hein? Renovou com a gente aqui. Renovou, hein? E fechou o outro também um ano. Ô, brincadeira, hein? Foi. Exclusividade Noroeste. Heron, com certeza, veste o homem atual. Você encontra nas lojas Heron, Piauí, Maranhão e Tocantins. É verdade. Aí. Aproveita e dá um Red Bull aí pro nosso diretor de TV pra ele dar uma acordada no dedo aí, né? Acorda aí, né? acorda. Bom, hoje, Kilson, agradecer os nossos patrocinadores que nos ajudam a realizar aqui o IELCast. Lembrando que o IELCast é feito na Estação I Estúdios Criativos, o maior ecossistema digital do Brasil, né? Do Brasil. Hoje, não sei se amanhã vai ter outro, mas hoje... Hoje sim, né? Hoje sim. Bom, o nosso bate-papo hoje é trazendo com informação... por isso que é bacana o IELCast, que a gente traz de uma forma bem diferente a cobertura, para mim, isso é da minha boca, a maior operação sobre tráfico de drogas da história do Piauí. Só para você ter ideia do que a gente está falando, a gente está falando em conta, 200 milhões de reais bloqueados. Tu ouviu o que eu disse que eu sou? Exatamente. 200 milhões de reais bloqueados em grana, não é em patrimônio, não. Exatamente. A maior operação da história do Piauí. 300 quilos de skunk, a maconha mais cara do mundo, apreendidos. Essa é a DENARC 60. A gente conversa agora com o delegado Samuel. Uma salva de palmas. Uma salva de palmas. É um grande amigo e irmão que eu tenho, de bons tempos, né? Bons tempos. Bons tempos. Bons e muitos tempos. E muitos tempos. De passagem. Eu acho que a primeira entrevista, eu lembro, foi longevidade, na frente da apuração de uma eleição em Parnaíba. Foi? Foi. Pô, tem uma memória melhor que a minha. Então. Foi eu não lembro agora o ano e nem vou falar. Eu não vou falar. Mas foi. Isso, eu nem estava na TV ainda, meu norte. E continuo lá. Eu nem lembro, acho que foi há 19 anos você estava lá? Por volta disso. 19 anos, Por volta disso. Foi um ano antes do meu ingresso. Isso, por volta disso. Sentadinho na frente da apuração e o Samuel entrou. E aí a gente ficou sentadinho ali, tinha uns 6 ou 7 jornalistas, depois ele chegou, e a gente bateu um papo, ele foi muito simpático com toda a turma, e ali começou uma relação de amizade que a gente Graças a Deus, eu sou grato a Deus, você é um amigo do coração. Até hoje. Eu intimamente falo Samuca, mas obviamente nesse bate-papo a gente fala sobre o delegado Samuel, sobre a instituição da Polícia Civil, e eu fico feliz no aspecto de falar sobre a maior apreensão da história em ativos financeiros. Eu acho que essa é a tratativa desse bate-papo. É o maior bloqueio de ativo financeiro de traficantes da história do Piauí. A gente está falando em 200 milhões de reais. Se a gente puxa para dólares aí, a gente está falando em 30, 40 mil dólares bloqueados de traficantes gerais. Eu falo dólares sobre o aspecto de poder e valor. E sobre vem da Bolívia, né? Isso. Para a gente entender um pouco. Para a gente contextualizar sobre isso, delegado, qual foi o fio da meada dessa investigação? Veja só, Elton, primeiro dizer que a Polícia Civil ela tem feito um papel de profissionalização muito grande. Né? Primeira meta dada pela Delegacia Geral
e pela Secretaria de Segurança. De nada ou de muito pouco adiantaria o combate ao tráfico de drogas se isso não impactasse na redução da violência. É importante frisar isso. Então é uma cobrança constante dessa gestão da Delegacia Geral e da Secretaria de Segurança. Então isso nos traz aí um olhar. Primeiro, vai combater o tráfico de drogas? Faz isso consociado com o enfrentamento às facções. Porque é por meio das facções que o tráfico gira, que a lavagem acontece, mas que ao mesmo tempo é a própria facção que facilita a chegada da arma para o assalto à mão armada e para o homicídio. Ou seja, fazendo esse combate, você reduz, aí sim, a questão dos índices de violência. Então, dito isso, feito um planejamento, fizemos um planejamento, e aí com 7 meses de DENARC, nós já batemos aí os 314 presos, do dia 11 de março até a data de hoje, aproximadamente 314 presos. Digo aproximadamente que a nossa mente pode faltar. Mas veja, essa investigação ela se iniciou há mais ou menos um ano atrás. E aí, a partir de uma simples prisão em flagrante, se conseguiu alguns... Mas como? O que é que tinha nessa prisão? Veja, uma simples prisão em flagrante de skunk, nós conseguimos um indício de prova que permitiu a chegar num acompanhamento. Então o skunk é o papel o principal papel ativo principal. dessa história. É. Nós estamos tratando de quê? De uma facção criminosa que detém o comando ou um dos comandos do trecho de envio de droga da Bolívia para o Amazonas, para o Maranhão e para o Piauí. E por que esse detalhe do Amazonas? Que é por lá, por meio do rio, que a droga entra. Então essa facção criminosa, chamada Família do Norte, é uma facção poderosíssima porque ela controla uma das rotas de envio da droga. E aqui no estado do Piauí, essa facção, que aqui é tão poderosa, que inclusive sequer precisa aparecer tanto, ela terceiriza, na linguagem policial, ela corre colado com o bonde dos 40, né? Ela é tão grande que ela usa o bonde dos 40. Aqui ela corre com o bonde dos 40. E por que ela é grande? Porque ela controla o envio da droga. Veja, uma coisa é você ter uma facção criminosa sediada, nascida em um estado em que pese as facções criminosas hoje terem aí uma semelhança com empresa e se capilarizam pelo país inteiro, abrindo filiais em todos os estados, mas imagine o poder de uma dada facção que ela consegue se comunicar diretamente com os países andinos de onde é feito a droga. Sim. Seja a cocaína, seja a maconha, seja o próprio skunk. E aí eu quero abrir um parênteses. É fácil de observar um aumento da circulação de skunk aqui na nossa capital, aqui no estado do Piauí. Eu digo isso pela frequência de apreensões, inclusive no crescimento do valor agregado do skunk, em comparação com a própria cocaína, em comparação com a própria maconha. Delegado, você ousa dizer, por exemplo, que aqui no Piauí, no caso, vamos mensurar Piauí, a cocaína ela ficou muito menor sobre o consumo do skunk? É difícil dizer o que é muito menor ou o que é muito maior, porque não há um dado oficial, não há um estatístico. O que a gente pode mencionar é um experimento, é uma análise empírica. A frequência de apreensões de skunk hoje é muito maior do que a frequência de apreensão de maconha e de cocaína, em que pese nós termos crescido em 318%, se eu não estiver enganado, a apreensão de cocaína do período de março ao corrente mês do ano de 2023 para o ano de 2024. Mas a frequência de apreensão de muito skunk maior, né? é muito maior. Mas eu tenho uma dúvida ainda para a gente adentrar mais fortemente sobre isso. Por exemplo, o perfil de consumidor da maconha, da cannabis, ele tem preferido mais o skunk ou a skunk ou a outra? Imagine que o skunk ele traria o bom da cocaína, e aqui eu não estou fazendo Óbvio que não, é só para entender claro, sobre isso. e o bom da maconha. Então ele nem é tão destrutiva quanto a cocaína,
mas gera aí um frisson bem maior do que a simples maconha. Então isso faz se tornar uma mercadoria mais interessante para aquele consumidor que tem condição de pagar. Sobre relevância de consumo de entorpecentes. É sobre isso que eu estou falando. Então ela tem sido um ativo maior para os traficantes. Não tenha dúvida nenhuma. E essa facção criminosa que nós prendemos no dia de hoje é seguramente a maior associação criminosa de envio de skunk para o estado do Piauí, pelo menos que nós temos notícia. Então, oficialmente, hoje, a Polícia Civil do estado do Piauí radiografou, diagnosticou e debelou aquele grupo de pessoas que tinha uma estrutura montada de uma maneira mais forte a trazer e comercializar skunk aqui na nossa capital. Delegado, quando o senhor investigava, o senhor já teve uma passagem pelo DENARC há quantos anos atrás? Há 18 anos atrás. Há 18 anos atrás. Quando você olha hoje para essa formatação de quadrilha, de associação criminosa, qual é o tamanho do poderio de organização que eles se tornaram em relação ao que eram? O crime se profissionalizou e a polícia também tem, né? Veja, antigamente a gente tinha briga de gangue. Hoje em dia as facções têm rivalidade, é totalmente diferente. Então, a arma que muitas vezes é roubada em outro estado, chega aqui no Piauí para o cometimento de assaltos. E a arma roubada aqui pode ir para qualquer outro estado em que a facção tenha presença. Então, essa situação da facção criminosa, de fato, hoje, eu identifico como grande foco que a segurança pública tem que combater. A facção criminosa é como se fosse um grande guarda-chuva a amparar aqueles criminosos, principalmente agregando a juventude no mundo do crime. O que o som, sabe o que me espanta? Eu posso estar errado, mas assim, quando a gente fala em 200 milhões de reais em grana bloqueados, a gente eu lembro assim de operações de político, não é? Negócio bem nacional mesmo. Cara, não era nem assim sobre político, eu falo, é sobre lavagem de dinheiro. Você já assistiu essas séries aí que tem nesses aplicativos? Netflix, que fala sobre tráfico? Amazon. Pronto. Essa operação é uma série? É isso. É mesmo? É isso. Então, o indivíduo que comanda essa operação tem 4 identidades. 4 identidades. É um roteiro pronto. Para tentar dificultar o trabalho da polícia. O que nós fizemos nessa operação é identificar. Esse é a cabeça, é quem pega a droga diretamente da Bolívia, é o chefe de tudo, né? Esse aqui é o setor da lavagem, esse é o setor da logística de encaminhamento, esse é o setor de venda para o consumidor final. Então, veja que eu estou falando em setores... Uma empresa. Vamos entender. E esse é o conceito jurídico de organização criminosa. Vamos entender aqui. Olha lá, Kilson, queria que você fizesse a narrativa pra gente aí, ó. Certo, Família do Norte, né? É a contextualização FDN, inicial. Vai lá, Kilson. Bom, criada em 2007, no estado do Amazonas, foi bem nesse meado aí, na época do Wallace, o apresentador Wallace, lá em Manaus, né? A rota do entorpecente se dá por via terrestre, hein? É só por via terrestre? Só por via terrestre após o ingresso no Amazonas, né? Porque da Bolívia para o Amazonas vem de barco. Que aí é tráfico internacional, né? Mas aí veja, eu seria obrigado, inclusive, a declinar da atribuição, jogar para a competência federal se eventualmente eu tivesse prendido ou chegado a personificar algum traficante da Bolívia. Então, todos os nacionais está aqui dentro. O corte é da Amazônia. Isso é estratégia. Óbvio, né? Óbvio, Kilson. Bom, Mas, entrada... obviamente, vocês sabem quem é lá. Vamos para frente. Bom, e a entrada no Nordeste se dá pelo estado do Maranhão. Como assim, delegado? Não, muito simples. Veja só. Só antes ela vinha terrestre ou fluvial? Não, vem terrestre. Totalmente terrestre. Totalmente. A rota é toda... Essa organização criminosa transporta a droga para cá de forma terrestre. Eu digo da Bolívia para o Amazonas. Não, mas pode ser fluvial também. Pode, né? É porque lá não dá para mexer, né? Aí aqui era terrestre. Vai lá, explica aí pra gente. Por favor, delegado. Não, é isso. A droga entra pelo estado do Amazonas, passa pelo Maranhão, chega aqui ao Piauí. Veja só, essa foi a primeira apreensão, em setembro de 2023. Esse deu start. Veja só, olha o tamanhozinho, ó. Olha o pouquinho de droga. Esse pouquinho de droga
gerou toda uma investigação que depois resultou numa apreensão de 300 quilos de skunk. Isso aí seria skunk, né? Depois outras prisões com mais flagrantes de tráfico de droga, no caso skunk. E essa pequena apreensão, veja só como é importante. Às vezes a discussão ela é muito pequena quanto à quantidade de droga. Olha aí, muito pequena. Isso aí eu não sei nem quantos gramas daria. Mas esse pouquinho de droga fez com que a gente conseguisse sequestrar 200 milhões em contas bancárias de movimentação do tráfico. Isso fez com que a gente hoje, no estado do Piauí, a Polícia Civil do estado do Piauí, por meio do DENARC, apreendesse 48 veículos, cumprisse 28 Quantos mandados. veículos, velho? 49, 28 com 19 dá quanto? 47. 47 veículos. 47 veículos. Essa pequena apreensão de droga, que eu estou dizendo isso, enfatizando isso, porque você me perguntou o fio da meada. Pois é, isso aí foi o início. Esse foi o início. Fez com que a gente chegasse a bloquear 14 empresas, das quais 9 eram fantasmas, e todas elas vinculadas à lavagem de dinheiro. E das 5 que realmente funcionavam, 3 eram revendedoras de veículos. Essa pequena apreensão de droga fez com que nós sequestrássemos 8 imóveis, inclusive 2 sítios de luxo na zona rural de Teresina. Isso fora os 200 milhões em reais? Fora os 200 milhões. Eu jurava que esses 200 já estavam inclusos os sítios. Não, chefe, é barba, cabelo e bigode. Vamos entender quem são os personagens? Bom, mas antes, Ah. falar da prisão em flagrante do Antônio Vitor. Qual foi o papel? Não, uma prisão comum. Veja, e aí é importante a gente também ter essa responsabilidade. A atividade policial ela é uma atividade que ela envolve o que pode ser mencionado e o que não pode ser mencionado, porque ela vai no interesse da investigação. Sim. No avançar da investigação, a Polícia Civil do Estado do Piauí conseguiu lá na cidade de Santo Inês, pode avançar nas imagens. Vamos avançando aí. Pode Vamos avançar. avançando aí. Essa apreensão de 300 quilos de skunk que estavam escondidos em um dos caminhões dessa organização criminosa, né, vindo do estado do Amazonas. Pode avançar nas imagens. Depois a polícia... 2 mulheres presas com a grande quantidade de drogas no Grande Disseu. Exatamente. Isso a polícia aqui do estado do Piauí, mais especificamente o BEP, conseguiu fazer também essa prisão, que é relacionada a Mas já essa estava no bote organização. do DENARC? Já era, essa investigação é uma Geral. investigação DENARC, entenda. Não especificamente esse flagrante foi dado pelo DENARC. Esse flagrante, Tava já na o teia. de Santo Inês foi dado pelo DENARC. Mas esse flagrante aí, no caso, foi dado Bom. pelo BEP, em que pese estivesse também no nosso monitoramento. Agora, quem é Leandro Santos Chaves? Qual é o papel? Quem é esse cara e o papel dele nessa investigação? Esse cara é o velho Chico. Imagine aí um chefão do tráfico. É esse rapaz bem aí. Esse rapaz, ele é o encarregado, ele é quem dá todas as ordens, todo o comando para a organização criminosa aqui no estado do Piauí. É ele o responsável pelo contato direto com a Bolívia, né? E a partir dele, as empresas que lavam o dinheiro são montadas, a partir dele, os caminhões são abastecidos de droga e encaminhados para o Amazonas, como é natural, para o Maranhão, né? Para o Piauí. Para você ter ideia, é esse rapaz aí que tem uma rede de segurança, uma rede de pessoas. Como era o perfil dele, delegado? Só pra gente entender. Não, Porque cara- pelas fotos, é um cara que curtia muito a vida. Essas fotos, essa exposição, elas aconteciam em redes sociais? Não muito em rede social, né? Não muito em rede social. Uma pessoa que usa de 4 identidades para se camuflar e não chegar no radar da polícia, Uhum. naturalmente não vai se expor tanto em rede social. Mas ostentava. E a partir disso acaba gerando falhas e a polícia sempre Então ele chega caiu sempre ao muito alcance. pela parte de ostentação também. Não que não tenha tido a relevância do tamanho do trabalho da inteligência da polícia, mas de alguma forma ele ofereceu através da ostentação? Não, a ostentação é uma ilustração para a forma de vida que ele levava, produto do meio criminoso. Tipo, ele se validava. Produto do meio criminoso. Mas chegar a ele, de fato, foi uma atividade policial.
né? Ele dificultou a chegada da polícia, sempre mudando de endereços. Mas, tipo, sempre... ele tinha 4 identidades. Ele vivia uma vida de playboy como se tivesse a empresa correta. É bem isso? Não, ele não bota nada, ele não bota no nome dele, né? Nós prendemos hoje, por exemplo, a contadora dele, que é um dos braços direitos, né? Mas ele se utiliza de outros indivíduos para abrir empresas, e é claro que o dinheiro do tráfico é o que alimenta essas empresas. E esse mesmo dinheiro depois retorna para ele, tipo, feito o branqueamento do capital. Compreendo, mas tipo, como? Vamos lá, vamos imaginar que ele recebeu R$ 1 milhão. Sim. Aí ele mandava para onde? Ele mandava para uma das empresas. E eram empresas de quê? Em sua grande maioria, revendedoras de carro. De veículos. Mas você não tem como comprovar. Tem, obviamente tem, tanto é que foi aprendido, né? Mas aí na cabeça dele ele imaginava, vou dizer que vendia tantos carros. Não, veja, essa parte de lavagem de dinheiro tem toda uma literatura que versa sobre isso. Então, existem maneiras que tradicionalmente a criminalidade utiliza para lavar dinheiro. Uma delas é justamente essa questão de compra e venda de veículos. Outra forma, por exemplo, é a questão das fazendas. Outra, hotelaria, por vezes, hotelaria, prestação de serviço, motel, até cartas de crédito, tá? Sistema de financiamento. Teve gente que já usou até loteria para lavar dinheiro, né? Então, enfim, é bem amplo, as possibilidades são de fato bem amplas. Agora, pode falar, Kilson. Bom, esse organograma onde Cadê mostra o organograma? Leandro, Vamos lá, pra Já vai, aí a outra, antes disso, pode voltar aí para isso. Aí. Aí são outras imagens aí do Velho Chico. Que mostra... Ele aí é o Velho Chico? Isso, aí ele é tá o mesmo. atrás. O Velho Chico tem algo a ver com a novela? Não, que eu saiba não. Eu não entrei também nessa intimidade. Porque tem, né? Era o coronel e tal. Vai que ele pegou esse personagem, né? Mas a gente percebe, delegado, que um armamento, um poderio bélico muito forte, né? De grosso calibre. Hoje, por exemplo, foram apreendidas 4 armas de fogo, né? Mas não desse calibre. Quais foram? Foram 2 armas longas e 2 revólveres 38. Vamos na sequência? Olha o Velho Chico aí. Aí assim, volta uma imagem atrás, por gentileza. Você sai de um cara, né, que tem uma vida aparentemente normal, né? E aí na hora que você vira a página, você já tem o personagem real da história, né? Isso. Vamos lá para a sequência. Só uma pergunta, delegado. Eles, na investigação, acabou revelando que eram muito violentos? Sim, inclusive 2 indivíduos, um ainda se encontra foragido, né? E o outro, que era extremamente violento, tido como Léo Louco, sempre afamado por reagir à polícia, sempre. Inclusive foi achado uma arma de fogo com ele, também droga, também balança de precisão, também dinheiro, o que fortaleceu ainda mais a materialidade da investigação. Mas... Eu falo sobre tortura, sobre ameaça... Não, veja só, o que é que acontece? Imagine que essa organização, bem aí, ela em que pese ela ter semelhanças com as demais, com o próprio bonde, com o próprio PCC, mas o foco lucrativo era sempre a questão do tráfico, né? Então, não era tanto a imposição. Por que há atos de violência bem frequentes na rivalidade entre, né, bonde dos 40 e PCC? Disputa de território, sim, mas também aquela tomada de poder de um sobre o outro. Eles, em específico, não se envolviam tanto nisso. A questão mais era a peculiaridade de poder vender a droga, né, e fazer isso de uma maneira confortável. Bom, delegado, vamos aqui entender. Foram 14 empresas que eles conseguiram abrir. Isso, 9 eram fantasmas. O senhor chegou a prender uma contadora. Sim. Essa contadora seria... 2, na verdade. Hã? 2? 2, na verdade. Todas hoje? Todas hoje. Caramba. 2 contadoras. Elas seriam as contadoras dessas empresas? Exato. Tinha uma vida normal? Tinha uma vida normal. Inclusive, uma das contadoras hoje estava numa BMW, eu não sei o modelo, mas um carro avaliado em bem mais de 300, 400 mil reais. Um carro praticamente zero, que demonstra ser um dos modelos mais avançados da marca. O carro foi apreendido também? Foi apreendido.
Então, Perdeu o carro também, perdeu... Não, Volvo, muitos... Quais Passat, carros? Volvo, Passat? Volvo, Passat, BMW, S10, bem umas 2 ou 3, Caramba. Tracker, muito. Então, Foram teve 14. foram 28 automóveis e, se eu não estiver enganado, 19 ou 17 motos. Todas de alto padrão. Não, as motos não, e os carros, alguns tidos como populares, né? Mas hoje um carro popular não é menos que 50 mil. Também. Mas todos utilizavam, ou seja, para a diretoria dessa empresa. Sim, A não tenha serviço. dúvida. Veja só, o organograma vai ficar claro. Nós temos o Velho Chico como ponto maior. Que é aquele de cima. Exato, aí nós fatiamos a organização. Tinha um setor em específico só para a parte de lavagem de dinheiro e o principal nome era do Jocélio. Né? O Jocélio era quem andava também nessa BMW. E também estava numa Tracker. O dele foi sequestrado também um sítio. Avaliado em quê? Não tenho agora de cabeça essa avaliação, mas um sítio de luxo. Acima na de zona R$1 rural, milhão. com certeza. Na zona rural sul de Teresina, ali no caminho da Cerâmica Sil, se eu não estiver enganado. Bom, Então, o outro setor dessa organização, ela trabalhava o tráfico no atacado, né? Já o outro já se dava no varejo. Então tinha a galera que fornecia claro. e a galera que ia para a ponta. Isso. Cara. E ainda mais, o setor de suporte, que é uma parte da organização em específico, pode Ele vai puxar para migrar mais para a direita aí, que se encarregava da logística, da ocultação logística. Volta ali só para e ver a parte de cima. transporte. Volta, abaixa um pouquinho ali. Isso, pode eu baixar. acho que mais do que os nomes, é interessante os Não, setores. Pois é, né? eu tô vendo aí os setores mesmo. Ó. Do tráfico do atacado, aí vem. São cabeças, aí vem tráfico no varejo, tem. Isso. A da ocultação, logística e transporte. De proteção também era dentro dessa logística? Era dentro do tráfico no varejo. Então eles tinham uma proteção. Por exemplo, esse Jordani Rocha, cuja alcunha é cara de jegue, é uma pessoa perigosíssima, já tinha mandado de prisão em aberto. Eu, inclusive, já o havia tentado prender uma vez, teve até troca de tiro, ele acabou fugindo, né? Enfim, pessoas que... O delegado, Esse Leonardo Davis, também perigosíssimo, tido como Léo Louco. daqui, todos daqui ou gente de fora também? Não, em sua grande maioria daqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. Pessoas daqui que se relacionavam Sim. com o Amazonas. Desse organograma completo, tem muita gente que não tinha passagem pela polícia? Tinha. Você analise por setores. Por Por isso que eu tô te exemplo, quem perguntando. faz o tráfico no atacado e quem faz a lavagem de dinheiro geralmente não tem um histórico criminal. É mais fácil aparecer um histórico criminal quem faz o tráfico no varejo. Porque tá mais na ponta. Porque está mais na ponta e é mais fácil chegar no radar. Essa turma dos motoristas, dos caminhões. Não, aí geralmente porque é muito passa rotativo, batido. né? Geralmente passa batido, porque ele não traz só droga, ele traz mercadorias. Foram quantos presos hoje? Hoje, até agora, 17 presos, dos 28 mandados de prisão. Então a gente tem uma pequena parte que ainda continua foragido, no caso. Inclusive o Velho Chico, com sua esposa, Estão que foragidos? conseguiram fugir. Por que você acha que eles fugiram? Veja só, não é um indivíduo fácil de prender. Naturalmente a polícia vai chegar nele, né? Mas ele realmente conseguiu se evadir. Nós ainda não identificamos o ponto exato para onde ele foi. Né? A polícia do Amazonas havia se encarregado de prendê-lo. Só acredita em vazamento de informação? Não, de forma alguma. É bom deixar Se claro houvesse sobre vazado, a mãe dele não teria sido presa, como foi hoje pela manhã, que era uma das operadoras também. A mãe também. A mãe dele. Hoje, com a tecnologia muito, muito, muito avançada nas investigações policiais, é muito provável que, se ele estiver no Brasil, ele consiga ser preso, né? É provável. Mais do que possível, é provável. Cara, que louco o tamanho dessa organização. Você conseguiu identificar bem aquelas sériezinhas, né, da É Netflix? bem isso. Não é isso? Então, tem indivíduo aí, por exemplo, que a gente tem convicção que está há pelo menos 30 dias no Amazonas. Né? Tem indivíduo aí que foi para o Amazonas se abastecer de carregamento para voltar. Então, toda aquela historinha que você enxerga naquelas séries... É bem isso. É bem isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Delegado, a gente vê aqui nesse organograma, Vai. dentro do contexto aqui, o Gilberto Maione. Sim.
que foi preso ele e a que se esposa? encarregava, que se encarregava tanto da lavagem, é bom frisar, como também fazia a parte de ocultação, logística e transporte. Então você vai perceber também que essa organização ela tinha mutação de setores. Um dado indivíduo, como por exemplo o Jocélio, que fazia a lavagem, também se encarregava do tráfico no atacado. Mas isso tudo sob a organização, coordenação, supervisão e empoderamento do indivíduo maior, que é o Leandro, tido como o Velho Chico. Delegado, a gente fala em 200 milhões bloqueados. Qual a maior concentração desse percentual? Quem tinha mais grana guardada ou com ele ou nas suas empresas? Não, esse dinheiro circulou nas empresas ao redor do Velho Chico. Então não dá para chegar e dizer, ó, quem tem mais aqui é Eu ABC. compreendo, mas Circulou nessa cadeia, né? De fato, nós não tivemos aí a preocupação de olhar, ficou mais na conta de fulano de ciclano, até porque era um dinheiro circulante movimentava entre esse seio criminoso. E é justamente a partir disso que nós conseguimos provar esse fluxo financeiro de lavagem em relação ao produto lucro auferido do tráfico. Mas quando a gente fala em 200 milhões de reais, é um baque absurdo, porque você não vai ter mais a grana na logística do negócio. Mas veja, passa o primeiro slide aí, por favor. O primeiro, esse. É O esse? segundo, então. Começou aí, setembro de 2023. Então, de setembro de 2023 para cá, a gente consegue diagnosticar 200 milhões. Mapear completamente 200 milhões. E todos bloqueados. Foi dado por meio do Bacenjude. E geralmente essa grana é utilizada posteriormente para quê? Veja, como é uma investigação de tráfico de drogas, o que a legislação determina é que isso vá para o Fundo Nacional e parte desse recurso é revertido em favor do Estado de origem, no caso, o Estado do Piauí. É porque tu tem um histórico muito forte de... Foi você que começou isso na época, há 18 anos atrás. Tu lembra disso, né, Kilson? Sim, lembro. Junto com o Menandro, nosso querido saudoso Menandro Adepre, não era que era bloquear, era pegar os carros dos traficantes, as motos. Não, mas veja, aí isso é importante fazer essa distinção. Há dois tipos de bloqueio de bens. Há uma apreensão, e a apreensão é quando você pega um bem, né, ou um objeto e o utiliza como um indício de prova a se provar um crime. Ponto. Outra forma é o sequestro. O que é o sequestro? É quando você consegue provar ao Poder Judiciário que aquele bem só existe porque ele é produto do lucro de um crime. Então, de fato, nós inauguramos, 17, 18 anos atrás, isso. E esse é difícil de tirar. Esse é bem mais difícil. E essa inauguração se deu justamente numa operação chamada Alcaloides, que, se eu não estiver enganado, foi bater até no Supremo. E foi uma operação também com prisões interestaduais no estado de São Paulo, em que os presos iniciaram a ação penal, defendidos, principalmente o líder maior, que era o indivíduo chamado James, o que vai lembrar, o James da Pedra, né? E a lembrança que eu tenho é que ele terminou a ação penal defendido pela Defensoria. Foi perdendo, ou seja, não tinha mais. Realmente o objetivo da investigação foi alcançado, que é fazer com que o crime não compense, né? E essa é a parada. O delegado só vai desistir de prender o chefão aí? Não. A galera tá monitorando todo mundo? O trabalho nosso é prender bandido. Eu falo sobre isso porque quando você prende uma grande gama, né, de traficantes, de bandidos, consegue tão expressivamente a maior operação em termos de bloqueio e sequestro de bens de 200 milhões de reais. Mas Cieldes, deixa eu lhe assegurar uma coisa. Não é a maior operação aqui no estado do Piauí. Você sabe por quê? Porque a maior será a próxima. Você pode ter certeza disso. Você pode ter certeza disso. Ninguém está brincando em fazer polícia. Graças a Deus, existe aí uma equipe
fortemente encorajada em trabalhar a segurança pública aqui no estado do Piauí. Mas essa já entra para a história, né? É uma satisfação participar dela. Já entra para a história aqui, Sandro. Com certeza. Quando a gente vê logo ali às 5 horas da manhã o senhor Tem as imagens aí. distribuindo as pastas, os alvos, o que seriam os alvos ali para cada policial, isso, uma logística. O que dizer dessa logística aí, delegado? E da nossa polícia, né? Que tem se profissionalizado de uma forma rápida e eficaz. Mais de 200 policiais, né? Entre policiais civis e militares, né? Equipes bem contextualizadas. E O cara tava na porta ali já. Você viu aí? Pô, repete assim, aí foi a prisão do Maione, olha, né? ó, na hora que ele Que, em bateu, tese- o cara já tava, ó. Que em tese seria o número 2 da lavagem de dinheiro aqui, o número 1 seria Ele viu o pelas José. câmeras, você acha? Eu não sei. É, deve ter visto. Né? E aí já entrou, ó. Já... É. Muita grana em casa ou não? Até que não. Até que não. Eu acho que juntando tudo, talvez 10, 15 mil reais. Algo em Não torno tinha muita disso. grana. Agora, na conta, É porque, veja, é o sistema de lavagem, né? Esse aí foi o caminhão, foi mostrado ali, o caminhão que foi preso agora à tarde no Amazonas. essa é nova, essa informação. Né? Isso, esse é o Francisco Esse é do Couto. Chico. O Francisco Couto é um dos que é encarregado de fazer o transporte, né? Faz parte do setor da logística da facção. Só uma pergunta para fechar aqui. E eles, na hora, ficavam surpresos? O que é isso? Estou sendo preso por quê? Mas, assim, é o que normalmente se expressam, né? Eu acho que quem se envolve nisso, de certa forma, sabe que uma hora chega, né? Sabe que uma hora chega. Entende que, de alguma maneira, é natural. Mas é claro que aquela expressão primeira é sempre de espanto. Afinal de contas, quando se chega com muita energia e não tem como, pelo menos, não assustar, né? Delegado, obrigado pelo bate-papo aqui, viu? Acho que foi bem esclarecedor, é de uma forma mais tranquila de poder falar sobre a operação, né? Eu soube que é desse jeito que agora a televisão do Piauí vai ficar, né? Eu acho que é bem por aí. Esse leque, eu sou de uma forma mais informal, mais tranquila, acho que de mais entendível para quem nos assiste cada vez mais a televisão, ela se transforma na palma da mão e a gente tem que entender esses movimentos, assim como a polícia entendeu os movimentos dos traficantes. Pronto. É bem isso, né? Evolução. Obrigado, delegado. Obrigado, Elton. Eu agradeço. Um abraço pro Kios, que é um amigo É um irmãozão, também. que isso é maravilhoso. Tudo É o negro bem. lindo. Eu ia falar o nome já do projeto, mas não posso falar disso. Não pode, agora não. Né? Delegado, mas, por favor, na próxima vez que você ver um assaltante roubando um carro, quebrando, avise a gente. Por Não quê? queira combater só, não. Ah, você tá dizendo lá da igreja, né? Você vai bater, vai pedir música no Fantástico. É o terceiro já? É o terceiro que acontece, né? Que ele vê e vai pra cima e pega. É porque é difícil dar pausa. Ave Maria. Não dá, é o instinto, né? Na hora que vê, não tem jeito. O sangue ferve. Imagina. Obrigado, delegado Samuel. Obrigado, Kilson Jones. Vamos que vamos, hein? Pra mais uma temporada, hein? É isso aí. Cenário novo. Maratona aqui, ó. Cenário novo. Novo cenário, hein? Tudo novo. Tô vendo ali. 2025 que vem. E é o cast do Piauí. Para o mundo. Até a próxima.